Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em dois textos. Primeiramente, em Efésios capítulo 4, versos 1, 2 e 3. E depois, os irmãos podem já ir abrindo suas Bíblias também na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1. Primeiramente, Efésios. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, gostaria de fazer menção à temática que nós vamos introduzir neste momento e que deve permear pelo menos o mês de abril, que é justiça e unidade, né? Esse tema surgiu de uma discussão entre nós, pastores, diante das coisas que têm acontecido no nosso país e como, né, pensar a partir da palavra de Deus, como igreja nós devemos nos portar, né, diante desse momento difícil, delicado, também desafiador, né, que nós estamos passando. É uma oportunidade de grande aprendizado e podemos aprender, à luz da palavra de Deus, como lidar com essa temática, né, em meio à corrupção, da justiça, mas ao mesmo tempo preservando a unidade, né? E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o tema da vocação cristã, né? Vamos estar meditando um pouco sobre isso. Então, Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí o verso 4 diz: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Agora vamos ler a primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, a partir do verso 1. Né? Segunda carta de Pedro, do apóstolo Pedro, a partir do verso 1, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos nesse instante. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, colocamos os nossos corações, as nossas famílias, colocamos, ó Pai, a nossa igreja, colocamos, ó Deus, o nosso país, colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, nos falar ao coração através da Tua Palavra, que o Senhor venha nos iluminar e que a Tua Palavra, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a frutificar, a fazer com que esta Palavra, ó Pai, venha manifestar a Tua glória, Senhor, nas nossas vidas e a partir das nossas vidas. Que nós tenhamos, ó Deus, a sensibilidade nesse tempo presente para nos voltarmos ao Senhor e preenchermos, ó Deus, e enchermos o nosso coração do Teu Santo Espírito, a fim de enfrentarmos, ó Pai, de enfrentar tudo que se encontra à nossa frente no tempo presente. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Como havia dito inicialmente, né, em conversa nós pastores, pensando, né, e orando a Deus o que trazer à igreja, né, em cada período nós fazemos isso, e agora nós nos deparando com o momento político que nós temos vivido, a necessidade, né, de compreender, de exercer a justiça, né, e aí eu falo da justiça humana com as suas limitações, porque nós somos falhos, né, aquilo que implica nós exercermos a justiça vai nos colocar diante de nós mesmos, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Ele procurou um justo e não encontrou um justo sequer, né? Os filósofos de modo geral falam de 4 virtudes cardeais, né? Eles falam da temperança, eles falam da coragem, falam de um outro que não estou bem lembrado agora, e fala da justiça. Ele diz que a coragem, a temperança e essa outra virtude nada são em si, se não houver justiça, né? Porque uma pessoa má, ela pode ser corajosa, ela pode ser temperada para poder se preparar para uma ação maléfica, de modo que a justiça é que está presente em todas as outras virtudes e nessas que eles chamam de virtudes cardeais, são as principais, né? Que pelo menos os estudiosos têm elencado ao longo do tempo. Eu não gosto muito quando as pessoas dizem assim: eu espero só a justiça de Deus, porque a justiça dos homens dessa nada nós podemos esperar. Na verdade, nós empobrecemos a discussão, empobrecemos a nossa participação enquanto seres espirituais que vivemos, né, no mundo aqui da terra. Na verdade, a justiça é um tema milenar, porque tem a ver conosco, né, com as nossas relações, da maneira como nós nos portamos uns com os outros, de modo que a justiça ela pode se exercer através da busca de uma lei tácita, de uma lei estabelecida, de uma lei escrita. Ela pode ser estabelecida através de uma lei moral. Às vezes a lei não precisa estar no papel. Nós temos uma consciência, né, do que é certo e do que é errado. Mas nós nos deparamos com as nossas próprias limitações a respeito de justiça. E aí um grande desafio no tempo de hoje é exercer justiça em unidade, né? Imagine aí buscar unidade no seio da igreja, né, com as suas várias denominações, muitos, né, com seus gostos próprios, né, dentro da nossa denominação, dentro do nosso ambiente de igreja local. É sempre um desafio estabelecermos uma unidade, né? Eu tenho presenciado alguns grupos, sobretudo grupos de WhatsApp, porque às vezes as pessoas se exacerbam, né, quando escrevem, e quando elas estão presentes, elas são mais amenas, né, porque estão olhando tete a tete ali no olhar do outro. Mas, tanto fora de grupos como pessoalmente, a gente percebe um certo acirramento, né? Eu faço parte de alguns grupos e tem um grupo que até eu fico preocupado, porque aí um se posiciona a favor, né, do Partido dos Trabalhadores e de Dilma e de Lula, né, e o outro contra, né, o Partido dos Trabalhadores e Dilma, a favor da que nós chamamos hoje de oposição. Mas às vezes as pessoas esquecem, né, a dificuldade que é você se colocar de modo que você, mesmo pensando diferente, você possa preservar a unidade, possa preservar a amizade, possa preservar o bom senso, né? Até para que você tenha algum espaço para poder exercer justiça. Então eu percebo algum acirramento, percebemos, né? Você também é testemunha disso, que em alguns grupos, em algumas conversas, algumas rodas, né? Às vezes quando você pensa diferente do outro, parece que não há espaço ali para você ser incluso, de modo que é um grande desafio. E aí eu pensei, nesta manhã, da gente pensar no nosso chamado, na nossa vocação cristã. A palavra vocação, que se confunde na verdade com chamado, ela vem do latim vocare, né? Quer dizer aquele que é chamado, é até uma redundância, né? Quando o apóstolo Paulo diz, né, olhai e andai de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quando você tem uma vocação e você se percebe, né, na sua profissão, no seu jeito de tratar com as pessoas, você se identifica com algo, você percebe a sua inclinação. E nós cristãos não somos diferentes, precisamos pensar o que seja a nossa vocação cristã para que vivamos nesse tempo presente. O apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção para que nós andemos de modo digno da nossa vocação a que fomos chamados. E Pedro, ao escrever àqueles cristãos a sua carta, ele chama a atenção para que eles
olhem para esse chamado especial de Deus para as suas vidas, e que eles sejam coparticipantes da natureza divina. Nós fomos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina. O homem caído, e aí é uma questão de justiça, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de modo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem caído vai se deparar sempre com as suas limitações, mas Deus ele proveu aquilo de que nós necessitamos através do seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos experimentar o que é ser coparticipante da natureza divina. Ele diz assim no verso 4 da segunda carta de Pedro: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E quando você participa da natureza divina, é como se você estivesse dizendo não e livrando-se, como diz o texto, da corrupção das paixões que há no mundo. E mais do que nunca nós temos visto uma corrupção generalizada. É na política, é na economia, é nas grandes empreiteiras, é no futebol, a FIFA, o futebol brasileiro. Para onde você se vira, parece que você se depara com atitudes e ações que são ações corruptas. E que, na verdade, todos nós estamos sujeitos, se nós nos deixarmos alimentar pela corrupção, se nós alimentarmos a parte ruim nossa, a nossa parte carnal, dos desejos desordenados. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aí nós somos desafiados a sermos coparticipantes da natureza divina, a andarmos dignos do modo, da vocação a que fomos chamados. Eu preciso me perguntar como cristão, qual é a minha vocação? E a partir daí poder me inserir, estar inserido na sociedade e poder participar, ser participante da natureza divina com os pés aqui na terra e o coração no céu. Na verdade, há dois extremos. Alguns podem simplesmente estar esperando a volta de Cristo por não querer se envolver com as coisas daqui da terra. Mas as coisas daqui da terra são uma oportunidade que nós temos para poder exercer a justiça, ainda que seja a justiça humana com as suas limitações. Até porque as leis são criação humana. As leis, a nossa Constituição, o direito civil, o direito penal e tudo que tem aí escrito, e a jurisprudência, tudo isso é criação humana, para tentar, procurar ordenar esta vida, mas que nos deixemos então, nos deixar levar pelos princípios da palavra de Deus. Mas eu preciso pensar, qual é a minha vocação enquanto cristão? Eu preciso me portar lá no trabalho, na minha família, e pensar, qual é a minha vocação? Qual é a nossa vocação? E aí precisamos pensar inicialmente sobre a natureza dessa vocação, desse chamado. E aí a palavra de Deus vai nos dizer, na segunda carta de Pedro, quando ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. A vocação cristã é aquela que passa pela justificação dos seus pecados, daquela que encontra no Senhor a justiça que se sobrepõe à justiça humana. A justiça humana tem o seu lugar. Nós não podemos nem esquecer as coisas aqui da terra e nem podemos viver alheios às coisas da terra. Nós não podemos esquecer das coisas de Deus, que há uma justiça que se sobrepõe à justiça humana, que é a justiça de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que justificados nós somos mediante a fé e que por isso nós temos paz com Deus. Na verdade, quando nós nos deparamos com a lei, e aí eu me lembro aqui dos 10 mandamentos, a lei divina, a lei perfeita, nós vamos nos deparar exatamente com as nossas limitações, de modo que quando eu procuro exercer a lei, eu vou me deparar sempre com um erro, com algum pecado meu, e aí eu vou encontrar na graça de Jesus Cristo esse acolhimento. Por isso que nós precisamos estar com o nosso olhar para a natureza do chamado. É uma natureza marcada pela justificação pela fé. Daí ele vai dizer: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa.
O que há de mais precioso na minha e na sua vida? O que é que você é capaz de reconhecer como algo que seja precioso na sua vida? Quantas coisas às vezes nós valorizamos, colocamos ali no pedestal, colocamos ali como a coisa mais importante, e o apóstolo Pedro vai nos chamar para a importância da fé. A fé como sendo algo precioso, aquilo que está lá no meu coração e que não tem conflito religioso, que não tem conflito econômico e político, não tem perseguição, não tem bem-estar, não tem nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, de modo que o meu coração é alimentado e a minha fé é alimentada no Senhor, porque eu entendo que Ele, sim, me justificou. Daí a justiça divina, a justiça de Deus é uma justiça que não é uma justiça condenatória, mas é uma justiça que através da graça, através do seu amor, ela acolhe o pecador, ela me acolheu, ela acolhe você. E aí Pedro vem e se coloca para aqueles cristãos, e ele se coloca como servo e apóstolo, como alguém que é mensageiro do Senhor para dizer, e de modo como servo, a dizer que aqueles que igualmente receberam essa preciosa porção de fé. Nada mais justo. Entre nós existem diferenças, e por mais que nós não queremos fazer acepção de pessoas, inconscientemente ou até conscientemente nós fazemos. Mas no reino de Deus é diferente. O olhar de Deus para conosco é igual. Ele não faz acepção de pessoas. A tendência nossa, quando nós vamos discutir a respeito de política, aliás, se dizia que não se discute nem política e nem religião, porque é uma tendência nossa de nos deixarmos levar pelas paixões e perdermos a perspectiva do olhar de Deus, que é um olhar de misericórdia, que é um olhar de perdão, que é um olhar de quem quer resgatar aquela pessoa, porque isso é a vocação cristã. O chamado tem a ver com a natureza desse chamado, que é de uma justificação que se sobrepõe à justiça humana. Diante de Deus todos são iguais. Interessante que quando ele vai mais na frente ele vai nos falar sobre acrescentai a vossa fé, aí ele coloca uma série de bonitas qualidades, Ele começa pela fé, pela relação com Deus, é a base de tudo. Ou seja, o nosso vínculo afetivo, o nosso vínculo racional e o nosso vínculo de quem deu resposta a esse chamado, de quem se sente chamado. Talvez você perceba assim, eu me sinto chamado enquanto advogado, me sinto chamado enquanto médico, eu me sinto chamado enquanto motorista, eu me sinto chamado, você se sente inclinado àquilo, de modo que o cristão é alguém que se sente inclinado a olhar para Cristo e a rever sempre os seus valores e a rever a sua caminhada, mas tudo começa pela fé, tudo começa pela relação e por esse vínculo que você estabelece com o Senhor. Ser co-participante da natureza divina é colocar o seu olhar em Cristo, de modo que ao olhar para Cristo, através da oração, através dos seus sentimentos, através da palavra de Deus, através das circunstâncias, é um exercício maravilhoso que Deus nos coloca, para que venhamos a exercer essa fé, mas sempre olhando para a natureza do chamado, que é uma natureza de justificação, e uma natureza que nos fala da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a oração de Pedro, no verso 2, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro não orou para eles, para que eles tivessem bens. A prosperidade para Pedro é uma prosperidade que passa pela paz. Aliás, a paz é um tema desde o Antigo Testamento, porque prosperidade tem a ver com paz. Há um texto em Provérbios que diz assim, é melhor um bocado seco, mas você dormir em paz, do que os muitos manjares e as contendas. Se a gente começar a olhar muito para as coisas, se a gente começar a olhar muito para o último carro que foi lançado, daqui a pouco você não está mais satisfeito com aquele 1.0, e aí você quer 1.5, quer 1.6 e 2.0, uma SUV, aí daqui a pouco você quer uma Ferrari, e você nunca vai ficar satisfeito. Nós nunca vamos estar satisfeitos se colocarmos os nossos olhos nessas coisas. Prosperidade é paz. E é um tema desde o Antigo Testamento. A palavra shalom quer dizer paz. Até uma palavra, eu fico imaginando no linguajar
do judeu naquele período, né? Desejando shalom, desejando paz. Isso é prosperidade. E a graça, que é um tema cristão, que é um tema que vai corroborar, que vai convergir na revelação do Evangelho desde o Antigo Testamento. Porque Jesus Cristo é essa personificação da graça. Ele deseja então coisas melhores, coisas excelentes. Graça e paz vos sejam multiplicadas, ou seja, abundantes, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. E aqui ele não está se referindo ao conhecimento simplesmente racional. Não é conhecer sobre Jesus Cristo, mas é conhecer a Cristo. O apóstolo Pedro ele vai se contrapor exatamente aos falsos mestres que pensam que o simples conhecimento é suficiente para você ter comunhão com Deus e esquecem das consequências da relação com Deus que vão implicar numa vida ética e numa vida moral. É através da graça e desse conhecimento, dessa experiência com Cristo, que o cristão então se fortalece no sentido de ser coparticipante do chamado divino, de ser coparticipante da natureza divina, de modo que o desejo de Pedro é um desejo para que aqueles cristãos eles fossem cheios, multiplicados e multiplicassem, o pleno conhecimento de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor, através da graça e da paz. Quão bom é nós sentirmos paz no coração e percebermos que fomos agraciados pelo Senhor. A lei, ela tem sua função, é nos mostrar que somos pecadores, mas em Cristo nós encontramos a justificação pela fé, para que nós alimentemos então, através dessa preciosa fé, essa relação com o Senhor. Existe uma natureza do chamado, e nós precisamos nos portar e nos colocar a partir dessa natureza do chamado, que é permeado pela justiça, pela graça de Deus e pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensar sobre a natureza do chamado, pensar sobre o chamado, a vocação cristã, é pensar também sobre a suficiência que encontramos em Cristo. E aí ele vai dizer no verso 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Meus irmãos, nós já temos aquilo de que nós necessitamos. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, olhai para as coisas do alto, revesti-vos do seu Santo Espírito, fortalecei-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Jesus Cristo é aquele que por si só, Ele supre as nossas necessidades. Ele é o presente, Ele é a doação por isso, de modo que Ele pode nos dizer que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem o quê? A vida. E o que é a vida? Tão passageira, tão breve, cheia de preocupações muitas vezes, cheia de situações, circunstâncias que às vezes nos desviam desse olhar para o chamado e a vocação cristã, mas Cristo em si já é aquilo de que nós necessitamos, tanto para a vida como para uma vida piedosa, ou seja, para uma vida de reverência, uma vida de temor a Deus. E ele vai dizer que conduz a vida e a piedade pelo pleno conhecimento completo daquele que nos chamou, mais uma vez o chamado, para a sua própria glória e virtude. Ninguém se aproxima de Jesus Cristo se não perceber nele que existe glória, que existe algo de divino. Na verdade, quando o cristão ele se aproxima, ou você que está na iminência de entregar sua vida a Cristo, de perceber isso, de discernir isso, você há de perceber que nós encontramos em Cristo aquilo que há por excelência de divino. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nele reside toda a plenitude de Deus, lá em Colossenses. De que ele é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, diz também o autor da carta aos Hebreus. Jesus Cristo então é aquele que nos supre, é aquele que nós somos chamados para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. A palavra de Deus é repleta de promessas. Eu gostaria de fazer menção a uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Aquilo que há de mais importante é a presença do Senhor. Aquilo que há de mais precioso é a fé que eu tenho em Jesus Cristo. É a confiança e a certeza de que não importa as circunstâncias, como diz o salmista, eu cria, ainda que eu estivesse sobremodo aflito. Eu posso então colocar a minha confiança e o meu coração diante do Senhor, porque Ele fez uma promessa. A promessa de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões deste mundo. Paixões quer dizer desejos desordenados. Aliás, a palavra paixão no original quer dizer patos, que dá origem à palavra patologia. A pessoa apaixonada é uma pessoa que por um instante é como se ela estivesse em delírio, ela não consegue ver as coisas que estão ao redor, ela só vê aquilo. É claro que as pessoas enamoradas, né, as pessoas que estão no momento da paixão, até devem viver um breve momento de paixão, mas se permanecer nele, você vai enlouquecer. E aí pode virar uma coisa desordenada. O homem é esse misto, é por isso que o apóstolo Paulo disse: ao bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Mas ele só encontrou em Cristo a paz e a condição para poder lidar com os seus próprios conflitos. Uns têm mais, outros têm menos. Tem gente que não é assim tão apaixonada, né, naquilo que faz, ou naquilo que pensa, naquilo que diz. É muito racional às vezes, chega a ser seco, precisa um pouco de emoção. Mas tem gente que perde a razão e se envolve na paixão e daqui a pouco perde a condição de fazer o julgamento sobre aquela situação, e aí tem dificuldades então de estar num grupo de WhatsApp, por exemplo, né? Ou tem gente que quebrou relações aí de amizades porque não concorda com o ponto de vista do outro, mas nós somos chamados a pensar na nossa vocação enquanto cristãos e fugir da corrupção das paixões que há no mundo. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não se engane não, quando a Bíblia diz: aquele que está de pé cuide para que não caia, é porque todos nós precisamos alimentar o nosso espírito e o nosso coração, né, com esse chamado, com a natureza desse chamado e com a suficiência que é Cristo em nossas vidas, através de suas promessas. Aí ele vai dizer no verso 5: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. A fé, nesse texto aqui, é apenas, e continua sendo, né, é o pontapé, é o começo da sua caminhada, mas ele nos chama para algo muito maior, chama para crescermos e sermos coparticipantes. Que privilégio Deus nos chamar para sermos coparticipantes com Ele, dessa graça, da natureza divina, das coisas de Deus. E aí Ele coloca a fé como a base de tudo. Nós vamos trabalhar ao longo do mês de abril, basicamente em cima desse texto da segunda carta de Pedro, e vamos esmiuçar cada boa qualidade dessa. Mas tudo começa com a relação que eu tenho com Deus. Tudo começa com a suficiência que eu tenho em Jesus Cristo, de modo que eu devo acrescentar. E aí, o chamado tem uma implicação ética da nossa parte. É interessante que quando ele vai dizer assim, associai com a vossa fé a virtude, ele vai dizer lá na frente, né, com a piedade a fraternidade. É porque não existe vida piedosa, vida de reverência a Deus, de quem vive uma vida devocional, uma vida de que busca a presença de Deus, se essa pessoa não expressa o seu amor para com os outros. É preciso que isso se estenda às pessoas, ao amor fraterno. Aliás, começa com a fé, né, nessa pirâmide, e termina com o quê? Com o amor. É como se a fé é a base de tudo e o amor é a coroa. Alguém já disse o seguinte, que no amor filéu, né, amor de amizade, nós encontramos o conforto. É bom, né? Nós temos amigos, nos conforta, né? Nos sentimos bem. Aliás, tem coisas até que dizem assim, né? Olha, eu quero preservar tudo, quero preservar a amizade, né? Negócios à parte. Às vezes tem gente até que se restringe a fazer sociedade para não brigar com o outro, para poder preservar
a amizade. No amor nós encontramos, amor de amigo, nós encontramos o bem-estar, né? No amor eros, nós encontramos a satisfação, né? Entre homem e mulher, um encontra no outro, então, essa satisfação. Mas no amor ágape, a coisa se inverte. Nós não amamos, de certo modo, porque o outro nos dá algo. Seja a sua presença, a satisfação, seja a satisfação, né, da conjugalidade, mas nós amamos pelo que Deus é. Aqui está a diferença. O amor ágape não é aquele amor que eu vou amar porque simplesmente estou satisfeito com aquela pessoa. É aquilo que eu já fiz um comentário uma vez, né? Esse pastor inclusive está vivo, o pastor Samuel Munguba, ele disse: tem gente da minha igreja que eu não gosto. Não gosto do comportamento dela, não gosto do caráter, mas eu amo. Aí eu fiquei pensando, né? Isso é amor maduro. Isso é maturidade cristã. Então nós somos chamados a pensar sobre esse escalonamento, né, de crescimento. Ser coparticipante da natureza divina é não estagnarmos, mas nós crescermos, de modo que da fé vem a virtude, ou seja, a boa ação, o conhecimento de Cristo, o domínio próprio, que quando nós temos esse conhecimento nos ajuda, né, a dominar as paixões, e que nos dá a perseverança para enfrentarmos as dificuldades, e a piedade, que é o pensamento devoto a Deus, e a fraternidade e o amor. Mas há uma implicação ética e moral aqui, é que ele diz assim, no verso 5 ele diz: eu vou ler aqui o texto para ver se encontro o verso, né, a palavra, mas diz assim: para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. É preciso que haja um esforço nosso. A salvação é pela graça, mas nós não podemos ser indolentes, não podemos ser preguiçosos. Nós temos que exercer um esforço no sentido de buscar e estar no processo de santificação. Portanto, reunindo toda a nossa diligência, devemos acrescentar à fé, que é a base de tudo, então, essas qualidades. Portanto, exercer justiça humana, com as suas limitações, através dos nossos representantes, revendo a lei, né? Reinterpretando, é um exercício, na verdade, divino, e que nós precisamos exercer com toda diligência, né, essas qualidades em nós, para que nós nos portemos segundo a vocação a que fomos chamados. Como cristãos, nós não precisamos estar nos degladiando. Nós devemos sim, todos nós vamos ter posições, vai ter gente que vai ser a favor, né, de quem está no poder hoje, tem gente que vai ser contra, tem gente que vai ser contra os dois lados, tem gente que vai ser a favor de qualquer coisa, e vai ter gente que vai discutir, né, e talvez não encontre nem resposta, e vai ter gente que vai se posicionar, mas temos a capacidade de nos colocarmos com essas boas qualidades, quando a minha relação com Jesus Cristo é o começo de tudo. Mas também não é só o começo, nós somos chamados para crescermos no Senhor. E aí ele vai dizer assim: porque estas coisas, no verso 8, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Mais uma vez, a justificação da parte de Deus. Por isso, irmãos, procurai com diligência, mais uma vez, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, ou seja, o chamado, né, e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar com folgas, né? Vamos entrar com, talvez essa folga seja a paz de que nós necessitamos, a alegria, a serenidade para poder enfrentar as circunstâncias, as situações difíceis. Mas nós podemos sim, no Senhor, encontrar aquilo que vai alimentar o nosso coração em tempos difíceis. Tempos difíceis sempre nós passamos, né? É porque nós estamos mais do que cercados agora através da mídia e através de outras situações de saúde, né? de
chikungunya, zika, Aedes aegypti, né? Enfim, a economia, a política, e os acirramentos, enfim, a Europa, os sírios, é muita coisa. Tem gente que nem aguenta, né? Não suporta. Mas nós devemos, como diz lá em Efésios, né? Preservar por esse vínculo da paz, andando de modo digno da vocação que encontramos no chamado em Jesus Cristo. E esse chamado é para que estejamos com os nossos olhos em Cristo e sejamos coparticipantes da sua natureza divina. Nós vamos trabalhar depois essas boas qualidades, a fé como base e as outras qualidades. E vamos, quem sabe, né, nessa caminhada experimentar essa graça do Senhor a cada instante e assim que ela possa permear as nossas ações e a maneira como você lida, né, com o seu grupo de amigos e inimigos, né, e com os seus grupos de WhatsApp. Às vezes o inimigo é você mesmo, nem sabe, né? Mas que nós tenhamos a humildade de colocar diante do Senhor as nossas vidas e os nossos corações para crescermos na sua presença, na sua graça e no conhecimento. Essa carta de Pedro termina assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então, vamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Sim, eu ia esquecendo, né? Alguns estão com um laço azul celeste, né? Um azul bem clarinho, né? Isso representa o movimento de conscientização pelo Dia do Autismo. Isso é exercer justiça, né? Quando a gente contribui com uma campanha dessas, e na nossa igreja nós temos visto, né, e recebido de uns 3 ou 4 anos para cá, umas 3, 4, 5 crianças com autismo, né? A gente não tem ideia exatamente de onde começou isso, mas com certeza essa sociedade doente não dificulta nós vivermos de forma saudável, mas graças a Deus que em Cristo nós podemos encontrar força para poder enfrentar uma situação como essa e podemos exercer justiça, ou seja, nos juntarmos enquanto corpo para nos solidarizar com as famílias, com as crianças, né, e incluí-las no nosso meio, na escola bíblica, no culto, né, nas atividades das crianças, dos adolescentes, e podermos contribuir então com esta campanha. Veja que nós estamos com o coração no céu, mas os pés na terra, né? É desafiador, mas em Cristo nós haveremos de chegar lá, né? Estamos chegando, estamos a caminho. Oremos nesse instante. Senhor, nesse instante, ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos, ó Deus, por Tua bondade e graça, por Tua palavra, ó Deus, que nos ilumina, que nos direciona, que ajuda-nos, ó Deus, a pensarmos sobre as nossas próprias vidas, os nossos grupos de amigos, as coisas que nos angustiam, as coisas, ó Deus, que nós nos envolvemos, às vezes, em discussões acirradas, ou talvez a nossa dificuldade de entrar em contato com tudo isso colocamos diante de Ti, para que sejamos, ó Deus, co-participantes da natureza do Senhor, que é divina, que é boa, que é cheio de graça, que é cheio, ó Deus, de paz. Portanto, ó Deus, ajuda-nos enquanto igreja, ajuda-nos enquanto seres, enquanto famílias, ó Pai, a caminharmos na Tua presença e encontrarmos no Senhor, ó Deus, aquilo de que nós necessitamos, porque nós sabemos que o Senhor provê todas as coisas. Portanto, ó Deus, que o Senhor nos ajude a estar sempre olhando para o Senhor, nos abençoe e nos dirija. Em nome de Jesus, amém.